Jean também leu, e Larissa e Alessandra. E que respondeu só a Alessandra e o Jean, é isso? Porque o que acontece é assim, não faz sentido eu corrigir, né? Sendo que a maioria nem leu, né? É essa atividade do dia 5/4? Não, eu passei na aula passada. A aula passada foi dia 19, né? Eu estou bem perdida mesmo, professor. Estou lá no dia 5 ainda lendo a Irving. Washington Tô me Irving, adaptou. sim, É, é esse o conto. esse? É, Ah, o tá. Eu autor é o come... Washington Irving. E o Washington Irving. é, Rip Van? é Rip Van Winkle, é o nome do personagem. Ah, comecei a ler, professor. Aham. Comecei a ler. Não terminei, não. Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Como o Jean e a Alessandra, pelo menos responderam as questões, pelo menos tentaram responder todas as questões, né? Então eles vão ter um ponto extra, e os demais vão ler o ponto para a próxima aula e responder, tá bom? Fica para a semana que vem, né? Daí Tá. hoje eu vou mostrar para vocês. Aliás, eu vou fazer um print da tela para já registrar a presença. Pro, Oi. daí a gente vai conversar sobre as questões na semana que vem, então. Sim, mas Tá. você e o Jean Do narrador. vão ficar com um ponto extra, já. Não, tudo bem, é só porque daí eu consigo procurar melhor esse negócio do narrador, que eu fiquei bem intrigada mesmo. No caso, eu vi que o senhor mandou pra gente um novo conto, né? Que é do Paul. Não, eu postei um material bastante. Aliás, eu postei bastante material sobre o Paul, e o que eu vou fazer agora é falar sobre esse material. Ah, tá. Ok. Eu só estou registrando aqui a frequência. Ó, então, é o seguinte, a prioridade, comecei a leitura, mas não li, nem fiz os exercícios. Professor, ele não tá aqui ainda, mas eu queria falar, quem fez comigo o exercício foi o Noah. A gente conversou Sim, sobre. tá Ele não bom, tá aqui agora, mas ele fez tá, comigo. tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, você e a Alessandra me mandam para eu dar uma olhada, as anotações de vocês, né? Beleza. Tá bom, E, manda. aham. E daí, ó, os demais, para a próxima aula, a prioridade é, ler o conto, Rip Van Winkle, né? 2, tentar responder as questões. Então, na próxima semana, a gente vai corrigir essas questões, certo? Essa é a prioridade. Nessa ordem. Primeiro, ler o conto. Segundo, responder as questões. Daí, eu vou mostrar agora o material que eu postei do Edgar Allan Poe, tá bom? E daí, conforme vocês conseguirem fazer essas duas coisas, ler o conto do Rip Van Winkle, ler o conto Rip Van Winkle e responder as questões, vocês vão explorando aquele material lá que eu vou mostrar agora, tá bom? Tá bom. Aham. Espera aí. Ó. Então, aqui sobre o Poe, eu postei bastante material porque ele é um autor que tem importância por vários aspectos, né? Então, primeiro, tem isso aqui. Esse poema, O Corvo,
né? Eu coloquei mais de um... Ó, esse daqui está em inglês, né? E depois tem as traduções do Fernando Pessoa e do Machado de Assis, né? Então é um poema bem longo, né? E daí começa aqui, ó, tradução do Fernando Pessoa. Tradução. E aqui a tradução do Machado, certo? Daí depois... Tem esse daqui, que tem várias outras traduções, né? Além dessas duas. Só que esse aqui, qual o problema? Essa edição aqui tá com um erro num determinado trecho, sabe? Tá faltando umas partes. Eu postei aquela outra lá, né? Só que essa daqui já tem uma tradução aqui, ó, que é do Oscar, esqueci o nome dele. Mas, enfim, tem a tradução dele. E tem a do Fernando Pessoa. E tem um Gondim da Fonseca, certo? Ah, vocês estão conversando sobre o que é isso. Tá. Bom, além disso, tem esse ensaio, A Filosofia da Composição. Então, esse ensaio, A Filosofia da Composição, ou melhor, nesse ensaio, ou fala sobre o modo como ele escreveu o poema O Corvo, né? O poema O Corvo é um poema narrativo, ou seja, ele conta uma história, né? Então, embora o Poe esteja falando sobre o poema, essas ideias aqui que ele apresenta no ensaio A Filosofia da Composição acabam se tornando importantes para a teoria do conto, né? Que o conto é uma narrativa curta em prosa, né? Então, apesar de ser um poema, pelo fato de ser uma narrativa curta, as ideias do Poe vão se tornar importantes para a teoria do conto, né? E aqui, finalmente, tem um vídeo, né? Que na verdade, é mais pelo áudio do que pelo vídeo, né? Que é a leitura do poema, por esse ator aqui, James Earl Jones, né? Para pegar a questão da sonoridade, né? Bom, então esse é o primeiro tópico sobre o Poe, né? Que ficou, eu postei em primeiro lugar, ele ficou embaixo, né? Aliás, aqui também, ó, ficou embaixo, tá bom? Daí, sobre o autor, tem esses dois vídeos, né? Esse daqui é uma entrevista com uma professora brasileira, né? De literatura norte-americana. Então, ela vai falar um pouco esse programa, né? Literatura Fundamental, é da Univesp TV. E daí, esse programa, cada episódio é uma entrevista com algum professor especialista numa determinada área da literatura, né? A respeito de algum autor e alguma obra fundamental, né? Então, começa desde o Homero ali, né? E chega até os contemporâneos, né? Então, tem vários autores, é um programa muito bom, chama Literatura Fundamental.
tem acho que quase 100 programas. E esse daqui é sobre o Poe e sobre os contos. Ela fala mais, essa professora, ela fala mais a respeito dos contos, né? Então, daí, com isso que eu estou falando, já dá para perceber o quê? Que o Poe, ele é importante como contista, ele é importante como poeta, e ele é importante como teórico da literatura, né? Então, aquele ensaio que ele escreve, A Filosofia da Composição, é um ensaio importante para a teoria da literatura, né? Daí depois tem esse outro vídeo aqui, que se chama Contos de Terror, né? E da série Grandes Livros, que é Great Books, né? E, enfim, é uma série de programas sobre livros, né? Sendo que cada episódio é sobre um livro específico. E como é americana, então tem muitos autores americanos, né? E esse daqui é sobre o Poe, né? Tá. E aqui, finalmente, uma coletânea de contos, né? Tem muitos contos, né? A gente vai trabalhar com alguns. Então, ele tem... tem 13 contos aqui. A gente vai trabalhar com o Gato Preto, com um policial, que pode ser a carta roubada, e um outro que é meio cômico, só que é uma comicidade meio, como que a gente pode chamar? Grotesca, né? Que é esse Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, né? Então, vocês que já fizeram sobre o Washington Irving, né? Podem começar a ver os vídeos, ou a ler o poema, né? Certo? Ou a ler os contos, né? Porque vai ser o próximo autor que a gente vai estudar, né? Lembrando que quem quiser ter uma visão assim mais ampla de autores que a gente esteja pulando, né? Pode ir aqui nesse livro Ciclo da Literatura Norte-Americana, né? Então eu vou até colocar vídeos sobre, por exemplo, tem uns autores que eles se chamam transcendentalistas, né? E eu vou colocar vídeos também sobre eles, porque eles têm uma certa importância também, né? Um deles é o Turreau, ele tem um sobrenome francês, né? Mas ele é americano. E, e ele escreveu um livro chamado Desobediência Civil, que inspirou, por exemplo, o Gandhi, o Martin Luther King, né? Que é a história da resistência pacífica, né? Assim, então esse autor que é o autor da Desobediência Civil, né? Ele ele não escreve exatamente literatura, né? Mas ele tem uma importância pelo pensamento dele, né? E tem outros autores dos transcendentalistas que é bom pelo menos ouvir falar, que um deles é o Emerson, né? Os dois principais são esses, o Emerson e o Thoreau. Daí eu vou colocar um vídeo sobre os transcendentalistas também, né? Vou colocar nesse tópico aqui, romantismo, né? E então, por hoje, né, assim, o que estava planejado era corrigir o, as questões sobre o conto, né? Mas daí quem já fez fica com um ponto extra
e já pode ir vendo esse material aqui, né? Talvez por questão didática, seja melhor começar por esses vídeos que são de apresentação do autor, né? E depois, na sequência, geralmente eu trabalho com o poema, O Corvo, depois com o ensaio, A Filosofia da Composição, e depois com os contos, né? Certo? E acho que por hora, né, é o que dá para fazer por hoje, né? Tudo bem? Sim? Certo. No caso, a gente pega já o Corvo e a teoria da composição? Teoria da composição, não? É Filosofia da isso? composição. Filosofia da composição. Isso. O Jean, então, o que eu falei é assim, que para ter uma apresentação do autor, né, uma apresentação Uhum. mais geral, assim, é legal Uhum. aqueles dois episódios lá, Ah, literatura tá. Tal e grandes livros, né? Porque eles Uhum. apresentam o autor, dão uma geral. Certo. Aham. E daí depois pode ler o Corvo, né? Uhum. No original, se quiser, ouvindo o áudio, né? Maravilha. Depois, né? Que a gente vai trabalhar agora com tradução, né? Uhum. Nesse poema, a gente vai trabalhar com tradução em primeiro lugar, né? Certo. E em segundo lugar, a gente vai trabalhar com a ideia da narrativa curta, né? Que tem a ver com a filosofia da composição, com o ensaio, né? E depois a gente trabalha com os contos, certo? Tudo bem? Ok. Obrigado. Então tá, alguém tem pergunta? Alguém tem observação, questionamento, sugestão? Para mandar as respostas da gente sobre o Rip Van Winkle, o senhor pode ser. Eu escrevi no caderno, no papel. Pode ser foto ou o senhor prefere que a gente digite? Pode ser foto. Ah, eu quero perguntar uma coisa para vocês. A turma de espanhol, né, pediu que eu mudasse de como que chama isso aqui que eu estou usando, o Zoom? Plataforma. Plataforma. Pediram que eu usasse o Google Meet, né? Daí, Nossa, Para mim é melhor. eu não estava usando até agora porque eu não conseguia gravar no Google Meet, né? Então eu gravava, eu assinei o Zoom por causa de um projeto de extensão meu, que aliás eu já vou aproveitar e convidar vocês para participar desse projeto também, né? O projeto se chama NAFTA, Narrativas Fantásticas e Temas Afins, e vai acontecer às quintas-feiras, não toda semana, né? Dependendo do texto que a gente for ler, o intervalo pode variar entre 2 ou 3 semanas, né? Então, vai começar na quinta-feira, dia 13 de maio, com esse livro aqui, ó, que se chama O Diabo Enamorado, só que a tradução que eu encontrei em PDF se chama Os Amores do Diabo, né? Então, são narrativas fantásticas, né? E a cada encontro a gente conversa sobre um texto específico, né? Daí, quem tiver interesse, me mandam o e-mail, eu já adiciono no Google Classroom desse projeto para vocês terem acesso ao material, né? Então, é um projeto de extensão, né? Não sei se todo mundo sabe como é um projeto de extensão, mas o que caracteriza o projeto de extensão é a participação de membros da comunidade externa, né? Ou seja, podem ser professores da rede, podem ser alunos, podem ser pessoas interessadas de modo geral, né? O Renan tem interesse, mas não tem tempo. Bom, acontece, né?
E, enfim, tá feito o convite, né? E, então, por exemplo, o Poe, ou Washington Irving, ou vários dos autores que a gente está estudando, de alguma maneira, estão relacionados com o tema, né, de narrativa fantástica. Então, a gente vai ler, sim, pessoas de fora sem vínculo acadêmico podem participar. É isso que caracteriza o projeto de extensão, né? Ele tem que dar um retorno para a sociedade, né? A universidade tem que dialogar com a sociedade através desses projetos, né? Então, na nossa área, a gente faz relacionado com a literatura, né? Se tem banca de horas, sim, sim. Tem, vai funcionar assim, ó. O projeto como um todo vai ter um número de horas bastante grande. Mas se a pessoa não conseguir participar, vamos supor, ela participa de um encontro só, ou dois, ou três, vai ter declarações, né, específicas para cada encontro, né, certo? E porque a gente sabe como funciona, né? As pessoas, muitas vezes, numa determinada época, podem participar, só que daí, depois, no ano seguinte, já não podem. Então, por isso que eu pensei dessa maneira, né? E que mais? Vai ser Os encontros para discutir sobre as obras vão ser quinta, né, que o senhor falou. E aí seria isso. em que horário? Então, das 17 às 18h30, que é naquele intervalo entre a aula da tarde e a aula da noite, né? Uhum. Às vezes passa um pouco, só que se a pessoa, vamos supor, tem aula, ela sai, não tem problema, né? E que mais? Basicamente é isso. Eu vou disponibilizar, aliás, o ano passado, começou no ano passado, né? Em abril. E a gente fez vários encontros e foi gravando e foi carregando, subindo, né, os vídeos no YouTube. Então tem lá todos disponíveis, né, dos encontros do ano passado. E vai acontecer a mesma coisa esse ano, né? Então a pessoa pode ler e depois assistir, caso naquele dia não tenha como participar, né? E que mais? Ah, tinha mais alguma coisa que eu ia dizer? É por isso que eu comecei a entrar nesse assunto, por causa da gravação da aula, né? Então eu assinei o Zoom para poder gravar os encontros, né? E disponibilizar no YouTube, né? Então por isso que eu uso o Zoom e a maioria dos outros professores usa o Google Meet, né? Só que daí o que aconteceu? A UEMS assinou um contrato com o Google Meet, então todos os professores podem usar o Google Meet, inclusive gravando, né? Então os recursos estão disponíveis para todos nós, né? Como se a gente fosse assinante do Google Meet. E daí os alunos do espanhol pediram para eu mudar, né? E então eu vou mudar e vou cancelar minha assinatura do Zoom, né? Então, se para vocês também é melhor o Meet, a partir da semana que vem a gente usa o Meet, né? Só que a diferença é que no Zoom eu já deixo automático para gravar, né? E no Meet tem que lembrar de começar a gravação, né? Então, vou pedir para vocês me lembrarem de começar a gravação, certo? Caso eu esqueça, né? Tudo bem? Tá, então por hoje a gente termina mais cedo, né? E daí vocês que não leram o conto, leiam e tentem responder as questões. Daí vocês que leram, né? E já responderam, me mandem, né? E podem começar a ver o material do Edgar Allan Poe. Renan, sim, duas atividades. Só que do Poe não é para a semana que vem, né? Do Poe vai ser para outra ainda, né? Tudo bem? Então tá. Mais alguma coisa?
Não? Então, beleza. Então, até pode mandar no e-mail, o Renan, mas... Ah, não precisa. Eu estou pedindo para aqueles que fizeram hoje, porque daí eu já dou uma olhada. Né? Porque a gente vai corrigir em conjunto aqui, na próxima aula. Né? Mas daí vocês me mandam no WhatsApp, vamos supor assim, se fez em dupla, em trio, em grupo, manda assim, ó, nós, tais alunos, fizemos juntos, ou eu fiz individualmente. Porque daí na próxima aula eu vou perguntando assim, em rodízio para cada grupo, o aluno que fez individualmente. Certo? Beleza? Então tá. Mais alguma questão? Então, por hoje é isso. Até a próxima, então, né? Semana que vem é dia 3. Professor, Oi. o senhor printou, né, no começo da aula, né? E é só no começo que o senhor printa ou no final também? Não, eu printei depois que chegou a Leide. Tá. Depois dela não chegou mais ninguém, pelo que eu vi aqui. Aí não precisa também abrir a câmera para printar? A Janaína. Oi? Não, quando eu printo a tela... Peraí. Quando eu printo a tela, eu acho que aparece todo mundo. Estranho. Está aparecendo... Janaína. Apareceu também. É isso aí. Não precisa abrir a câmera para aparecer o nome, não. Tá bom. Mas, como eu falei para vocês, né? Na medida do possível, se vocês puderem abrir a câmera, é melhor, porque tem muita gente que eu nunca vi pessoalmente, né? E daí eu vou... Obrigado, Antônio. Porque daí, senão eu vou acabar nem sabendo quem é quem, né? Só pelo nome, né? Por exemplo, tem alguns que eu conheço do ano passado, né? O Noah, por exemplo, né? Eu conheço do ano passado, né? Beleza, ó. Ó, vocês estão tudo bem arrumado aí, ó. Eu achando que tava todo mundo em pijama. Que nada, professor. Nós estamos que nem aqueles apresentadores de telejornal. Vou levantar aqui, eu vou estar de cueca. Bem assim. Vou estar de cueca. Pode ficar em pé. Mas eu também, né? Mas aí eu também, né? Mas beleza. Então até semana que vem, né? Até semana. Até semana que vem. Tá, gente, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, boa Até. noite.